Tem gente que acorda todo dia com o coração apertado. Não é medo, não é preguiça, é aquela sensação de que a qualquer momento o chão pode sumir debaixo dos pés. Maria Quitéria era assim. Ela vivia numa cidade do interior da Bahia, trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes. Acordava às 4 da manhã e voltava para casa quando já era noite. A vida dela não era fácil, mas era honesta. Até o dia em que tudo mudou. A história que vou contar aqui não é de filme, não é de novela. É daquelas que acontecem todos os dias nesse Brasil enorme, mas que ninguém fica sabendo. É sobre uma mulher comum que foi acusada de algo que nunca fez e que viu sua vida virar de cabeça para baixo da noite para o dia. E o pior, muita gente aqui assistindo já passou ou conhece alguém que passou por algo parecido. Era uma terça-feira comum. Maria Quitéria tinha acabado de limpar a casa da dona Ivone, uma senhora de uns 70 anos que morava sozinha num casarão antigo no centro da cidade. Dona Ivone sempre foi educada com ela, pagava direitinho, às vezes até dava umas frutas do quintal. Nada de luxo, mas era um trabalho que Maria prezava. Quando Maria saiu daquela casa, eram umas 3 da tarde. Ela foi direto para o outro trabalho, na casa de uma família que tinha 3 crianças pequenas. Chegou lá, fez o serviço dela, pegou o dinheiro do dia e voltou para casa cansada, mas tranquila. Tomou banho, fez janta para o filho, assistiu um pedaço da novela e dormiu. No dia seguinte, bem cedinho, quando ela estava indo para o primeiro trabalho, 2 policiais pararam ela na rua. Disseram que precisavam conversar. Maria achou estranho, mas foi com eles até a delegacia. E foi lá que ela descobriu. Dona Ivone tinha denunciado que sumiu uma quantia de dinheiro da casa dela, R$ 1.200. E a única pessoa que tinha entrado lá no dia anterior era Maria Quitéria. Sabe aquele momento em que a gente fica sem chão? Maria sentiu isso. Ela tentou explicar que não tinha pegado nada, que nunca tinha roubado ninguém na vida, que trabalhava há anos naquela casa. Mas o delegado olhou para ela com aquela cara de quem já decidiu tudo antes mesmo de ouvir. Para ele era simples. Tinha uma dona de casa dizendo que faltou dinheiro e tinha uma faxineira que estava lá. Caso resolvido. Maria foi interrogada durante horas. Fizeram ela repetir a história várias vezes, como se ela fosse mudar alguma coisa. Perguntaram da vida dela, do filho, se ela tinha dívidas, se bebia, se usava droga. Trataram ela como se já fosse culpada. No fim do dia, liberaram ela, mas com um aviso. Ela ia responder por furto. A notícia correu a cidade inteira em menos de uma semana. Numa cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. E quando dizem que alguém roubou, a pessoa vira outra coisa nos olhos dos outros. Maria começou a perceber os olhares diferentes na rua. As patroas das outras casas ligaram, dizendo que não precisavam mais do serviço dela. Uma disse que era porque estava apertado no orçamento, outra nem deu explicação. Em 15 dias, Maria tinha perdido todos os seus trabalhos. O processo começou. Maria não tinha dinheiro para contratar advogado particular, então ficou com um defensor público. O cara era até gente boa, mas atendia umas 50 pessoas ao mesmo tempo. Mal tinha tempo de ler direito o processo dela. As audiências iam sendo marcadas e remarcadas. Meses se passavam. Enquanto isso, Maria quebrava a cabeça tentando sobreviver. Fazia bico aqui, bico ali, lavava roupa, vendia bolo de pote, fazia unha das vizinhas em casa. O filho dela, que tinha 16 anos, começou a sofrer bullying na escola. Chamavam ele de filho de ladra. O menino chegava em casa com os olhos vermelhos, dizendo que não queria mais estudar. E Maria? Maria não dormia direito. Acordava de madrugada com o coração disparado, pensando na audiência, no juiz, na possibilidade de ser condenada por algo que não fez. Ela chorava escondido para não preocupar o filho. Tinha dias que ela olhava no espelho e não se reconhecia mais. Sabe qual era o problema real dessa história? Não tinha prova nenhuma contra Maria. Nenhuma. Não acharam o dinheiro com ela, não tinha testemunha, não tinha câmera, não tinha nada.
Era só a palavra de Dona Ivone contra a palavra de Maria. Mas no Brasil, quando é rico contra pobre, a balança quase sempre pende para o mesmo lado. O advogado de Dona Ivone era particular, bem vestido, falava difícil. Na audiência, ele pintou Maria como uma pessoa desesperada, precisando de dinheiro, que teve uma oportunidade e aproveitou. Falou de estatísticas, de casos parecidos, de como era óbvio que tinha sido ela. Enquanto isso, o defensor público de Maria mal conseguiu contestar, porque não tinha tempo de preparar uma defesa melhor. O juiz, cansado, com pilhas de processos na mesa, ouviu tudo e marcou outra audiência para dali 3 meses. Mais 3 meses de Maria vivendo no inferno, sendo julgada na rua, perdendo oportunidades de trabalho, vendo o filho sofrer na escola. Foi quase 1 ano depois que a verdade veio à tona. E não foi por causa da justiça, não. Foi por acaso. Dona Ivone tinha uma sobrinha que morava em outra cidade e que vinha visitar ela de vez em quando. Essa sobrinha estava com problemas financeiros sérios, cheia de dívida, prestes a perder o carro. Um dia, numa conversa de família, Dona Ivone comentou sobre o dinheiro que tinha sumido. A sobrinha ficou estranha, mudou de assunto rápido. A irmã de Dona Ivone, que estava junto, achou estranho e começou a desconfiar. Foi investigar por conta própria, conversou com outras pessoas da família e descobriu que a sobrinha tinha dado uma entrada num carro usado bem na época que o dinheiro sumiu da casa de Dona Ivone. Confrontada, a sobrinha confessou. Ela tinha pegado o dinheiro da gaveta da tia num dia que foi visitá-la. Uns dias antes de Maria trabalhar lá. Dona Ivone nem tinha percebido na hora. Só foi ver que o dinheiro tinha sumido depois. E como Maria tinha trabalhado lá no meio tempo, ela achou que só podia ter sido a faxineira. Quando a verdade veio à tona, o processo contra Maria foi arquivado. Ela estava livre. Mas livre de quê, exatamente? Do processo, sim. Mas e da vida que ela tinha antes? Essa não voltou mais. As patroas que mandaram ela embora não ligaram para oferecer o emprego de volta. As pessoas da cidade que espalharam que ela era ladra não saíram pedindo desculpas. O filho dela, que sofreu tanto, continuou com as marcas daquele período. E Maria? Maria ganhou um papel dizendo que ela era inocente, mas perdeu 1 ano da vida dela, perdeu a paz, perdeu a confiança que as pessoas tinham nela. Dona Ivone até tentou pedir desculpas, mas foi daquele jeito meio sem jeito, sabe? Disse que tinha certeza na hora, que não sabia que era a sobrinha, que sentia muito. Mas não ofereceu indenização, não ofereceu ajuda para Maria conseguir trabalho de novo. Não fez nada de concreto. Foi só um desculpa aí e cada um seguiu sua vida. Só que seguir a vida para Maria era começar do zero, sem trabalho fixo, com a reputação manchada, com o trauma de ter sido acusada injustamente. Ela precisou sair da cidade, ir para a capital, tentar recomeçar onde ninguém conhecia ela. Deixou amigos, deixou a casa que ela tinha conseguido comprar depois de anos de trabalho. Deixou as raízes dela. Tudo porque alguém a acusou sem ter certeza. A história de Maria não é única. Todo dia, em algum lugar desse país, alguém está sendo acusado de algo que não fez. E sabe por quê? Porque a gente vive num sistema onde quem tem dinheiro tem voz. E quem é pobre mal consegue ser ouvido. Quando uma pessoa rica perde alguma coisa, a primeira suspeita sempre cai em cima de quem trabalha na casa dela. A empregada, o jardineiro, o porteiro. Nunca suspeitam da própria família, dos amigos, de quem tem acesso livre à casa. Sempre é o trabalhador que vira suspeito número 1. E o pior é que o sistema judicial demora tanto, funciona tão mal para quem é pobre, que mesmo quando a pessoa é inocente, ela sofre durante anos até provar isso. Enquanto isso, a vida dela vai sendo destruída aos poucos. Perde emprego, perde dignidade, perde a paz. E quando finalmente provam que ela não fez nada, não tem jeito de recuperar tudo que foi perdido. A história de Maria Quitéria nos ensina várias coisas. Primeira, nunca acuse ninguém
sem ter certeza absoluta. Uma acusação falsa destrói vidas. Segunda, precisamos parar de julgar as pessoas antes de conhecer a história toda. Terceiro, o sistema precisa mudar urgente, porque não é possível que uma pessoa inocente perca 1 ano de vida só esperando provar que não fez nada. Maria hoje mora em Salvador. Trabalha como diarista em alguns apartamentos. Ela conseguiu reconstruir a vida dela aos poucos, mas as cicatrizes ficaram. Ela conta que até hoje, quando entra numa casa nova para trabalhar, fica com medo de alguém dizer que sumiu alguma coisa. Fica o tempo todo atenta, com receio, não tem mais aquela tranquilidade de antes. O filho dela conseguiu terminar o ensino médio, mas desistiu de fazer faculdade. Disse que não confia mais em nada, que viu a mãe dele ser esmagada pelo sistema e não quer passar por isso também. Virou entregador de aplicativo e vive um dia de cada vez. A história de Maria Quitéria é uma história de injustiça, mas é também uma história de resistência, porque mesmo depois de tudo ela não desistiu. Ela poderia ter entrado em depressão profunda, poderia ter desistido de trabalhar, de viver, mas ela respirou fundo, juntou os cacos e recomeçou. Essa história precisa ser contada porque ela representa milhares de outras histórias iguais que acontecem todos os dias no Brasil. Pessoas trabalhadoras, honestas, que acordam cedo, que fazem o melhor que podem e que de repente se veem sendo tratadas como criminosas só porque alguém resolveu apontar o dedo. A gente precisa ter mais cuidado antes de acusar alguém. Precisa ter mais empatia, precisa entender que por trás de cada acusação existe uma pessoa de verdade, com família, com sentimentos, com sonhos. E que uma acusação falsa pode acabar com tudo isso. Maria hoje diz uma coisa que ficou na minha cabeça. Eu provei que era inocente no papel, mas na vida real eu nunca vou conseguir provar totalmente. Sempre vai ter gente que vai olhar para mim com desconfiança. É uma mancha que não sai, mesmo a gente esfregando com toda a força. Que a história dela sirva de alerta para todos nós. Para quem emprega, para quem acusa, para quem julga sem conhecer, e que sirva também de força para quem está passando por algo parecido. Você não está sozinho. Tem muita Maria Quitéria por aí, lutando para provar sua inocência e para sobreviver num sistema que insiste em derrubar quem já está por baixo. E você que está me ouvindo agora, conta aqui nos comentários. Você já passou por alguma situação de injustiça? Ou conhece alguém que foi acusado de algo que não fez? Como foi? Como essa pessoa superou? Vamos usar esse espaço para dividir experiências e mostrar que ninguém está sozinho nessa luta. Escreve aqui embaixo. Vou ler todos os comentários.